Oi gente, tudo bem? Último vídeo de 2019 e eu não poderia deixar de fazer o encerramento do Diva de Escrita, que eu sei que tem muita gente que está gostando, está acompanhando e está pedindo para continuar no ano que vem, vai continuar, não se preocupem. E também acho que vai ser meio que um divã mesmo, porque enfim, eu vou contar como foi minha trajetória em 2019 dos meus trabalhos como escritora e quais foram aqueles reais imprevistos que eu falava em vários vídeos, que eu tive que dar alguma pausa, que eu tive que mudar alguns planejamentos, o que realmente aconteceu de tão confuso esse ano, que me tirou da rotina, que fez eu ter que me virar nos 30 e que me provou que a gente pode sim contornar as dificuldades e de repente trazer resultados ainda melhores do que a gente esperava. Vou utilizar esse plannerzinho aqui, que eu acabei arrancando um negócio em relevo, que eu não sou muito chegada de coisa em relevo, mas vou colar alguma coisa bonitinha aqui. Esse planner eu ganhei da minha sogra no ano passado e acabou que eu já tinha comprado, então deixei para usar esse ano. Aí tá aqui, gente, a retrospectiva, então eu vou ficar com essa colinha aqui porque foi bastante coisa, gente. Não sei se vocês me acompanham desde o ano passado, mas só para lembrar, eu tinha me proposto na virada do ano, eu fiz uma reflexão e achei no final do ano passado que nos três últimos anos, eu não tinha escrito tanto quanto eu gostaria, né? Quando eu inaugurei o canal, que vai fazer 4 anos em março, o propósito era mais divulgar os trabalhos de escritora, que já estavam em andamento há alguns anos, e eu acabei, né, me encantando com esse mundo do booktube, dos livros, e ele acabou virando mais um canal de livros, né, o que não deixou de ser, porque eu ainda faço as resenhas aqui e os projetos e tal, mas eu estava descontente com a minha falta de planejamento, de disciplina para escrever. Tanto que quem me acompanhou lembra que eu tinha proposto usar caderninhos todo mês para ver se funcionava. Enfim, gente, foi assim que começou o meu 2019, né? Com planejamentos de mudar um pouco o foco, né? De dividir o foco do canal também para escrita e para ajudar novos escritores. E também para que eu me motivasse a escrever mais. Enfim, a gente tem aqui então, no dia 31 de janeiro, o vídeo de estreia do Divã de Escrita. Vou deixar no card aqui, caso alguém queira rever, onde eu falei sobre a série de vídeos que eu queria fazer, porque essa rotina de planejar o vídeo e de contar um pouquinho, né, até por isso o nome, Divã de Escrita, né, não era nada de curso de escrita, era mais um desabafo aqui, né, sobre esse caminho tão tortuoso que é, né, a gente poder escrever e publicar livros para quem, né, tivesse ainda começando, né, a gente já dava o caminho das pedras. E funcionou muito, eu acho que não só por pessoas que se aproximaram, mas também para o intuito real, que era o meu trabalho, eu achei que funcionou bastante. Então, a gente teve aí, entre janeiro e março, todo esse planejamento. Aí eu tentei começar a usar os caderninhos, né? Todo mês ter um caderninho, eu consegui fazer isso 2 meses, gente. Depois já não consegui mais, né? Então, o que acontece? Quando chegou em março, eu tenho aqui dia 12 de março, foi o encerramento da série de vídeos O Poder das Histórias, que eu coloquei aqui porque eu acho que eu entro um pouquinho nessa parte de escrita também. Eu vou deixar os vídeos, são 4 vídeos de um curso que eu dei quando eu fazia letras na faculdade, chamado O Poder das Histórias. E lá, além de eu falar um pouco sobre contação de histórias, eu falo sobre essa parte de escrita, né? A simbologia dos personagens, dos cenários, da narrativa, uma coisa bem básica, mas eu acho que pode ajudar. Então, tá ali, eu fiz essa série de vídeos, tá aqui no canal também, né? Aí, em março, eu tava me preparando para lançar o Donatello, né? Quem me acompanhou o ano inteiro sabe, o Donatello foi o meu novo livro infantil, que foi lançado em abril, e eu tava ali naqueles preparativos, combinando com a editora, vendo lugar para lançamento, e foi ali que os imprevistos começaram, né? A maioria dos imprevistos esse ano foi com a minha mãe,
Para quem não sabe, eu tenho uma mãezinha idosa, ela tá com 82 anos e esse ano ela teve uma série de problemas de saúde que acabaram me tomando muito tempo, porque, na minha opinião, mãe é prioridade de tudo, né? Então, eu sim larguei alguns planejamentos por conta desses imprevistos com ela. Em março foi o primeiro imprevisto, ela acabou pegando uma bactéria na perna e foi de emergência para o hospital, ficou alguns dias sem conseguir andar direito e tomando antibiótico. Então, eu bem ali naquela fase do Donatello ali, tendo que me preparar para o lançamento, tive esse imprevisto. Mas deu tudo certo. Eu já fiz uma pré-venda do Donatello na reunião do Núcleo de Literatura e Cinema André Carneiro, que eu participo, que vocês já devem ver muito nas redes sociais. Eu já levei o Donatello, fiz um pré-lançamento lá, tem a fotinha aí. E aí, no dia 6 de abril, então, foi o lançamento oficial do Donatello numa casa de chá. Inclusive, eu tenho um vídeo também aqui no Divã de Escrita que, pelos feedbacks que eu estou recebendo, estão ajudando muita gente sobre erros que eu cometi planejando eventos de lançamento, né? Então, para quem ainda não fez nenhum evento de lançamento de livro, de repente é legal você dar uma olhada nas dicas lá, para você não ter que aprender na raça como eu aprendi, né? Mas sim, o lançamento do Donatello deu tudo certo, foi um sucesso, fiquei bem feliz com o resultado. Nesse mesmo tempo ali, entre a pré-venda e o lançamento, no dia 3 de abril, então, a gente publicou nas redes sociais, eu, Lu Evans e Graci Rocha, o edital para a nossa primeira coletânea como organizadoras, né? Foi a coletânea Féricas, que tinha como temática fadas diferentonas, né? Foi uma experiência que começou bem despretensiosa, mas a nossa ligação foi tão harmoniosa, o trabalho deu tão certo que a gente acabou dando continuidade, né? Teve outra que eu vou falar aqui, agora tá tendo mais uma, enfim. Quando foi em maio, gente, acho que foi o maior imprevisto do ano, assim, o mais difícil de contornar. A minha mãe ficou internada 10 dias e foi também de emergência. Ela estava com 2 infecções e acabou ficando no hospital ali mais de uma semana. Depois voltou para casa e ainda precisou ser cuidada mais uns dias, tomou antibiótico aí uns 15 dias até melhorar bem. E para piorar, quando ela voltou para casa, ela caiu um tombo, machucou a mão, então ela ficou mais alguns dias sem poder fazer as coisas, porque ela estava com a mão machucada. E aí também a gente teve que, né, fazer aí umas maracutaias, né, para poder ficar com ela, né, e cuidar dela e ao mesmo tempo fazer as nossas coisas. Então, aqui no mês de maio, ele foi bem conturbado por conta disso. Mas, como são nas dificuldades que a gente tem as melhores ideias, né? Eu tava assim, bem triste e assustada com tudo aquilo, porque eu tinha acabado de lançar o Donatello e eu pensei, puxa vida, eu tenho que fazer toda essa campanha de vendas, porque é justamente no lançamento e próximo dele, assim, que a gente mais vende os livros. Nós que somos escritores mais desconhecidos, né? E aí eu não tinha como participar, eu até tive que cancelar 1 ou 2 eventos que eu tinha marcado já. E eu não sabia o que fazer, gente, e eu ficava pensando, até que o estalo veio. E aí eu pensei, poxa, eu conheço tantos colegas que são empresários, que trabalham na área corporativa, conheço donos de empresas, por que não fazer uma campanha social, já que o Donatello tem mesmo, né, uma pegada social ali, de autoestima e tal, por que não fazer uma campanha e tentar vender meus livros sem participar dos eventos, né? E, gente, deu muito certo. Foi quando, no dia 17 de julho, então, eu fiz a primeira entrega da campanha Donatello no Colégio Estadual Santa Cândida. Então, como que funcionou a campanha, né? Para quem sempre me pergunta. Vários empresários
ou pessoas, né, da área corporativa que não tem como hábito participar muito de eventos culturais e muitas vezes ficam felizes em ajudar, né, essas causas ligadas à literatura. Então, o que eu oferecia pacotes, né? Um pacote de 5 livros, de 10 livros, a pessoa patrocinava, comprava esses livros e eu entregava a doação, depois mandava foto para a pessoa comprovando e tal, né? E a brincadeira deu super certo, tão certo que depois eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente se sacrifica tanto, nós escritores iniciantes, ficamos em eventos para vender uma tarde inteira para vender, sabe, 5 livros, muitas vezes nem isso. E eu vendia 10 livros assim pelo WhatsApp, sabe, numa conversa. E eu considero essa época, gente, uma virada, sabe, na história dos meus trabalhos com a literatura. Porque talvez eu faça até um outro vídeo futuramente falando sobre isso. Acho que ainda não estou muito preparada para falar sobre isso, mas desde que eu saí da empresa onde eu trabalhava há 3 anos, pouco mais de 3 anos, e eu tive uma imersão, né, nesse mundo literário, cultural. Eu tive muitas decepções, tanto na tratativa de alguns processos, quanto com editoras, quanto com amizades, ou enfim, gente, coisas que a gente sabe que acontecem em todos os lugares, em todas as áreas, né? Mas eu demorei para perceber que eu estava entrando num mundo, embora eu estivesse entrando em um mundo que eu não conhecia, porque não foi a minha área de trabalho da vida inteira, né? Eu trabalhei mais de 20 anos numa empresa, na área corporativa, e eu simplesmente apaguei aquilo da minha vida. E isso foi, assim, eu acho que o maior erro dos últimos anos. Porque com essa campanha e mais alguns insights e algumas pessoas que te gostam de verdade, que vêm e falam aquilo que você tinha que ter descoberto sozinho, mas você precisa, né, dos amigos às vezes para te abrir os olhos. Eu acho que foi uma virada mesmo, eu perceber que eu não estava valorizando toda a experiência que eu tinha na área de exatas e quanto aquela experiência poderia agregar na minha vida literária, nos meus trabalhos literários. E dali para cá, gente, tudo mudou, tudo está mudando. As coisas estão acontecendo sem eu praticamente fazer esforço. Então, depois dessa campanha, eu percebi realmente que eu poderia direcionar os meus trabalhos com o Portão Literário, continuar com o canal, continuar escrevendo, mas incrementar meus conhecimentos de negócios, vamos dizer assim, de empreendedorismo nessa área que eu estou atuando também, né? Então, aí acabou coincidindo que entre 18 e 19 de agosto, a coletânea Féricas, que ficou maravilhosa, foi lançada na Amazon e teve mais de 600 acessos, downloads, no final de semana que a gente deixou gratuitamente. Esse é um diferencial das coletâneas, tá? A gente deixa sempre um final de semana para baixar gratuitamente, depois que ela ficar à venda lá. E nesses mesmos dias, no dia 18 de agosto, a gente já lançou a segunda coletânea em grupo, né, organizada por nós, que foi o Sob as Luzes de Yuli, e que depois eu vou contar para vocês que essa deu até mais certo e virou até livro impresso, que é, na verdade, uma coletânea de Natal voltada para os gêneros gótico, ficção científica e fantasia. E, gente do céu, tem cada história que vocês não imaginam. Esses trabalhos de organizar a coletânea, eles me agregaram muito. A gente acha que não, né? Mas se a gente partir da premissa que todo escritor, quanto mais lê, mais escreve, ao ler tantos contos, e principalmente de autores nacionais, né? A gente está falando de amigos, de pessoas que a gente conhece, que a gente convive, né? Então a gente fazia a leitura de todos os contos, a gente tinha uma certa interação com o autor,
para poder dar feedback, eles nos davam a liberdade de sugerir mudanças e foi uma experiência incrível, gente, a organização dessas coletâneas, né? Tanto que já estamos divulgando a nova coletânea, para quem não viu, A Volta dos Deuses Astronautas. Vou deixar só o link, gente, porque senão é muita coisa para falar aqui, tá? E aí, deixa eu contar para vocês que passou agosto, né? A mãezinha melhorou, mas aí ela caiu outro tombo e era inverno, ela tem muita artrose no joelho, então ela ficou uns 10 dias de cama. Nos primeiros dias a gente tinha que levar ela carregada pro banheiro, então eu tive que ficar com ela, né? A gente tinha que ficar meio direto. Depois, no final do vídeo, eu vou fazer alguns agradecimentos aí de ajuda que eu tive durante esse ano. Mas também ali foi também complicado, né? Mas aí eu já estava tentando me organizar. Esse ano foi um ano que mudou muitos dos meus conceitos. Só que chegou setembro, gente, aí eu acho que o peso do ano veio, né? Um dia amanheci com um torcicolo, travou meu pescoço e eu descobri que eu tenho uma hérnia de disco na cervical. Então foram dias de muita dor, de muita tristeza, porque a gente não quer ficar doente, principalmente quando a gente tem pessoas que dependem da gente para ser cuidadas, né? Quem tem filhos sabe como é que é esse sentimento, né? É o mesmo sentimento que eu tenho com a minha mãe. Então, enfim, gente, naquela, sabe, zoeira toda ali, eu recebi um convite mais do que especial, que foi o convite para ser jurada técnica no Prêmio Cubo de Ouro, que é o maior prêmio de literatura geek do Brasil. E eu fui convidada para ser jurada no gênero Melhor Literatura Geek, né? E isso fez com que eu tivesse que ler 9 obras literárias, entre livros e HQs, naquele mês de setembro. Foi um prazo bem curto, mas simples assim, eu deixei minhas leituras de lado e fiz as leituras. Participei do evento, foi maravilhoso e foi uma coisa que me deixou muito feliz. Esse convite vindo de fora, sem eu esperar, foi para mim a prova de que o meu trabalho está sendo visto e está sendo reconhecido. E aquilo acabou me dando um up, assim, num momento que eu já estava quase entregando os pontos. Aí, gente, no dia 24 de setembro, eu participei da Semana Literária no Sesc. Aliás, a minha proximidade com o Sesc foi aqui de Curitiba, foi algo bem relevante esse ano também. Eu fui convidada para ser mediadora no clube de leitura. Não consigo ir todo mês, mas eu divulgo o evento aqui. Tá bem legal, a gente tem uma quantidade razoável de pessoas participando. E a minha participação na Semana Literária do Sesc também valeu muito a pena. Foi um bom momento para divulgação do meu trabalho, né? Então eu anotei aqui. Aí, gente, no dia 16 de outubro, eu estava no meio daquele tratamento aqui que eu estava fazendo para hernia de disco, mas já estava assim bem melhor. Aí foi o lançamento do livro Sombrio, do Rafael Bertozzo Duarte, que é colega aqui do Núcleo de Literatura também, participou das nossas 2 coletâneas, ajudou bastante a gente. E ele lançou então o livro solo dele, que são 7 contos bem perturbadores, o Sombrio. E qual foi a minha participação desse livro? Eu escrevi o prefácio do livro. Então também fiquei bem feliz com o convite do Rafael, fui ao lançamento, peguei meu exemplar, foi um dos momentos bem legais do ano. No dia 6 de novembro, eu também recebi antes um convite que me deixou bem feliz, que foi o de dar uma entrevista para a FAEL. A FAEL é uma faculdade à distância, né, bem renomada no Brasil inteiro, e eu recebi o convite de uma professora e gravei em estúdio uma entrevista para passar para todos os alunos da FAEL a nível Brasil durante a semana que eles têm lá de jornada acadêmica, científica e tal. Falando sobre os meus trabalhos, sobre a minha carreira de escritora, sobre literatura, várias coisas. Foi uma conversa bem legal que eu tive com a jornalista Mariela Castro, e infelizmente não é uma entrevista que vai ficar pública, ela é interna, né, só para os alunos da faculdade, mas a experiência de gravar essa entrevista em estúdio foi a primeira vez, eu não tinha, né, foi na verdade assim bem intensa, eu fiquei bem nervosa, mas
fiquei antes, na hora deu tudo certo, mas também foi um convite assim bem relevante para minha carreira. Inclusive foi uma entrevista remunerada, né? Esqueci de falar. Acho que é a primeira vez que eu recebo para dar uma entrevista. Então isso para mim foi bem relevante também, bem gratificante, motivador, sabe? Sem palavras assim, todos esses convites que aconteceram esse ano. No dia 19 de novembro também aconteceu o lançamento desse livro aqui, o livro infantil do cartunista Rodrigo Bellato, O Conto do Ponto Tonto. Ele tem uma história bem legal, a história da produção dele. Foi uma história que o Rodrigo fez na faculdade, ficou ali mais de 20 anos engavetada e ele decidiu publicar, e eu tive uma participação como revisora nesse livro infantil, então eu também conto isso nos meus trabalhos desse ano, né? E já fica a dica aí também para vocês visitarem a página do Rodrigo, vou deixar aqui e darem uma olhadinha porque ficou bem lindinho esse livro. Aí a gente teve, dia 30 de novembro, o lançamento de Sob as Luzes de Yuli, na Amazon. E no dia 14 de dezembro, na JediCon, aqui em Curitiba, foi um evento aí que eles fazem sempre que tem o lançamento do Star Wars, né? Aliás, gente, vocês gostaram da minha camiseta? Olha só que legal. É nova. Ganhei de presente de Natal do marido. Teve então o lançamento físico, que foi uma conquista, assim, que me deixou bem feliz. A gente foi, eu e o Rafael do Núcleo ajudou bastante também na procura de... A gente tentou com editora, não deu muito certo, a gente acabou achando uma gráfica aqui em Curitiba que tem um trabalho bem legal e a qualidade é bem legal também, e foi assim um prenúncio de futuros trabalhos que me deixaram muito feliz, porque depois de tanta decepção com a editora, gente, eu já tô quase abrindo a minha editora e fazendo os trabalhos diretos na gráfica, sabe? Então é complicado, mas enfim, isso também fica para um outro vídeo, né? Porque aí eu não quero generalizar também, as minhas experiências foram ruins, não quer dizer que todas as experiências são ruins, tá? Talvez falte também um pouco de percepção e experiência minha aí, que eu vou adquirindo ao longo do tempo, a esperança é a última que morre, né? Já aprendi bastante para não me decepcionar mais, né? Porque quando a gente se decepciona é porque a gente espera mais do que a gente deveria, não é mesmo? E aí, gente, para finalizar o ano, não, tem duas coisas ainda, falei que o vídeo ia ficar comprido. Em novembro, final de novembro, apareceu um trabalho para mim que também me realizou demais. Uma amiga apresentou um futuro escritor, tá? O Onacir Bueno, ele é de Curitiba e ele nunca tinha publicado um livro. Ele vai publicar um livro que é motivacional. A história dele é muito bonita. Eu não vou dar spoiler agora porque eu não combinei com ele se eu poderia falar ou não, mas com certeza vocês vão acompanhar minhas redes sociais. Em janeiro vai ter lançamento, eu vou falar desse livro em vídeo porque foi um trabalho assim que, além de me agregar como trabalho remunerado, me foi muito prazeroso, muito gratificante, não só em fazer o trabalho, mas em conhecer também o Onacir e toda a sua trajetória. Eu atuei praticamente no trabalho todo, eu fiz revisão, a primeira revisão, né? A editora fez a segunda, eu ajudei na diagramação, dei sugestão de capa, fiz a leitura crítica, né? E também ajudei ele nos orçamentos e procurar a editora para publicar. Então, assim, foi um trabalho que também me deixou muito satisfeita e realizada. Agora, no finalzinho do ano, apareceu assim, e eu acho que me deu disposição para investir mais nesses trabalhos no próximo ano também, porque eu acredito que eu já agreguei uma certa experiência aí nesse processo todo de publicação e eu posso sim ajudar novos autores. E aí, para finalizar, a Lu Evans, então, que é uma das pessoas que eu tenho só a agradecer, me convidou também para fazer o prefácio do livro que ela lançou nos Estados Unidos, que chama O Dragão Noel,
que é um livro que ela escreveu com a filha dela de 10 anos. E eu achei maravilhoso esse trabalho, porque foi um livro escrito em conjunto, né? E ficou... A história é muito fofa. Foi um prefácio que eu amei escrever. Eu li e reli e eu adorei o que eu escrevi, a maneira como eu escrevi o prefácio. Então ela lançou esse livro lá, inclusive no aniversário da filha dela. E a gente tem o Dragão Noel, então, traduzido na Amazon em e-book, tá? Esse foi também um trabalho que eu fiz esse ano. E eu acho que acabou, gente. Mas eu fiz questão de fazer esse vídeo porque foi um ano realmente bem tumultuado, principalmente com correrias pessoais, né? Com a minha mãezinha. Depois eu também fiquei um tempo com a saúde abalada aí. E graças a Deus tá tudo bem agora, final do ano, estamos fechando o ano bem. Torcendo para que 2020 seja um pouco menos imprevisível, mas também feliz, porque eu acho que eu entro 2020 muito mais preparada para os imprevistos. Eu mudei muita coisa na minha vida e na minha rotina esse ano, justamente para estar preparada e não me frustrar quando acontece alguma coisa maluca assim que você tem que largar tudo, sabe? Então eu acho que isso foi importante. É importante você aproveitar as dificuldades e perceber o lado bom delas, né? E no final das contas, como eu mostrei para vocês, eu tinha começado o ano, né, querendo escrever mais, e bem no fim, por conta de todos esses, eu acho até que eu trabalhei bastante, porque além do meu trabalho oficial, né, que eu ainda faço na área corporativa, eu lancei o Donatello, eu fiz todos esses trabalhos de revisão, escrevi prefácios e escrevi os 2 contos para as coletâneas que a gente lançou. Então eu estou bem satisfeita. Eu acho que o Divã de Escrita ajudou bastante, me aproximou um pouco mais dos trabalhos de escritora dos quais eu estava afastada, me ajudou, isso é importante, me ajudou a perceber, talvez isso também dê um outro vídeo, vocês devem ter visto nas redes sociais também que eu estou teoricamente me despedindo da literatura infantil. Eu acho que as publicações infantis que eu fiz foram uma soma de falta de tempo com oportunidade, e eu agarrei as oportunidades, mas nunca foi o meu objetivo, nunca foi especificamente a literatura infantil que eu pensava em escrever e publicar. Então esse ano também reconheci isso, tá? Resolvi me convencer de vez que eu estava talvez até empurrando com a barriga e que na verdade não era o que mais me realizava, tanto que eu estou muito feliz com esses outros trabalhos aqui. Então eu acho que a gente tem que procurar mesmo e se encontrar. Muitos dos escritores renomados escreveram vários gêneros para depois se encontrar em um gênero só. E eu acho que eu termino o ano então agradecendo, né? Eu quero em primeiro lugar, né, justamente nesse vídeo, agradecer vocês que me acompanharam, que mesmo nas pausas aí, muitos dias sem vídeo, vocês não me abandonaram, e para todos que me deram força também quando eu falava dos imprevistos. Muitos se reconheceram na minha pessoa e é bom a gente saber que a gente não está sozinho, que o ano foi difícil para todo mundo, porque foi. Então assim, só tenho a agradecer vocês, e eu quero deixar nesse vídeo um agradecimento especial a Lu Evans, que me ajudou muito me convidando para as coletâneas. Ela não sabe o bem que ela me fez esse ano me incluindo nesses trabalhos. A minha amiga Paty Dias, do Casinha de Livro, que desde o ano passado vem tentando me erguer, me motivar aí nos momentos difíceis. E especialmente aqui em casa eu preciso agradecer 2 pessoas que foram muito importantes para mim esse ano. A minha irmã, que me ajudou nos momentos com a minha mãe. Ela sempre revezou comigo quando precisava dormir no hospital, dormir na casa da mãe. Então, mana, obrigada, assim, eu não conseguiria sozinha. A tua ajuda fez toda a diferença. E claro, ao meu marido maravilhoso, que não sei o que eu faria sem ele esse ano. Ele me ajudou, me ajuda diariamente. O apoio dele, incondicional, faz toda a diferença para a continuidade dos meus trabalhos, com certeza.
Então fica aqui o meu muito obrigado para todos esses que eu citei, vocês, né? Tem o Walter do Núcleo de Literatura, que eu já fiz um agradecimento nas redes sociais, mas fica incluído aqui representando o núcleo também, que tem me feito tão bem. E é isso, gente. Agora eu só desejo para vocês uma maravilhosa passagem de ano e que 2020 venha com o pé direito e que, independente de cada um, né, que seus desejos se realizem e que o ano seja um ano de mais amor, de mais empatia, respeito e principalmente de muito trabalho. Beijo!